Olá, pessoal, boa noite. Bom, hoje eu vou falar, né? Na verdade, eu convidei a Aline para saber tudo sobre fundo imobiliário. A gente está iniciando aí o ano de 2022. Sabemos também que a gente está numa escalada de juros e no final vou perguntar também para a Aline se vale a pena, né, com essa escalada de juros, investir em fundos imobiliários. Bom, vou chamar ela aqui só um minutinho, pessoal. Bom, estou esperando aqui a Aline entrar. Como eu falei para vocês, vamos saber aí se vale a pena investir em fundos imobiliários, né, esse ano com a escalada de juros e também saber tudo sobre o produto que é bastante comentado, né? As pessoas têm bastante dúvida também no mercado. Só mais um minuto que eu estou esperando a Aline entrar. Olá, Oh, Aline, tudo bom? oi, Maria. Tá me ouvindo bem? Não, eu que agradeço você poder participar. Vou passar a palavra para você se apresentar. E aí depois, né, eu começo as perguntinhas para você. Combinado, vamos lá. Eu perdi um pouquinho, então eu vou só me apresentar, porque cortou um pouquinho para mim, Isso, tá mas bom, pode fechado. se apresentar para o pessoal. Fechado. Bom, primeiro agradecer todo mundo que está aqui com a gente pelo convite. Eu faço parte do time de sales da XP, né? Então hoje a gente é totalmente direcionado aí a fundos listados, principalmente. Antes a gente era conhecida com uma área específica de fundos imobiliários, mas hoje a gente acaba aí lidando com todos os fundos que são listados em bolsa, enfim. Então tudo acaba passando ali pela gente, né? Então acaba que a gente acaba abraçando muito mais o universo ainda de fundos imobiliários, mas a gente também olha aí todos os fundos que são mais estruturados, que a gente fala, né? Que são os FIPs e os FDICs também junto com os fundos imobiliários. E hoje basicamente a minha carreira toda foi, né, em fundos imobiliários. Então eu comecei, a minha carreira não foi no mercado financeiro, eu comecei estagiando na Suvinil, na BASF, né? Então a Suvinil é uma divisão da BASF lá com vendas, né? E depois eu fui para o mercado financeiro, trabalhei também como estagiária com cash collateral, então basicamente é garantias, né? Então eu analisava todo tipo de garantia que as pessoas davam, né? Na época eu estava no Banco Votorantim, comecei a minha vida financeira lá, passei 6 anos lá, e lá eu fiquei nessa parte, mas meu sonho sempre foi ser efetivada, ir para o mundo de investimentos, né? Eu queria entender o que era o mercado de capitais, acho que quando a gente é novo, assim, a gente sempre quer ir para esse É caminho. verdade. A gente sempre, né? E eu tive uma dificuldade, assim, até de me movimentar, porque eu estava numa área muito extremamente operacional. Acabei indo trabalhar com fundos também na parte de back-office, que era mais operacional. E depois eu fui convidada aí para fazer parte para criar um time de relacionamento com investidores, isso na Votorantim ainda. E aí minha história, né, com relacionamento, enfim, com vendas, distribuição começou aí. E fui para Rio Bravo depois, fiz RI na Rio Bravo durante o ano. Depois fui para HSI, criei o RI lá de fundos imobiliários também, que não tinha essa parte direcionada para fundos locais, né? Então eles só faziam captação internacional e não tinham alguém que cuidassem, né, dessa parte dos investidores locais. E aí eu resolvi mudar um pouquinho, eu estava um pouquinho cansada ali de fazer RI só, e enfim, queria mudar. E fui para essa parte de distribuição hoje na XP. E tô super feliz, super realizada. Ali a gente consegue abraçar um universo, né, muito grande de fundos. E quando você faz relacionamento com o investidor, você acaba ficando muito preso aos produtos da própria Asset, né, que a Asset faz. Então, eu tô super feliz e é isso. Agora você consegue falar de todos os produtos, né, dentro de fundo imobiliário. Vamos dizer, todas as Exatamente. classes.
Isso, exatamente. A gente, obviamente, né, no decorrer aí da nossa experiência, a gente acaba estudando bastante, entendendo o que todos os setores, mas você acaba muito preso à história daquele Uhum. fundo, né? Do fundo Sim, da gestora. E hoje não, hoje a gente é meio que obrigado a saber um pouquinho de todos eles, de né? De tudo. tudo que está no mercado, exatamente. Então, eu falo que é um RI também, obviamente que muito mais massivo, porque você tem muito mais pessoas para atender e mais produtos, é normal, né? A informação ela cresce conforme o número de fundos cresce também. Então, mas é uma dinâmica bem diferente. É. Bom, para a gente começar, eu queria saber, né, falar aí para todo mundo o que, que são fundos imobiliários, que acaba que a gente ouve bastante, principalmente quando ou tem uma queda muito grande de taxa de juros ou com alta, né, mais acelerada de taxa de juros. Então acaba falando bastante de fundo imobiliário, mas também é importante a gente saber o que, que seria, né, um fundo imobiliário. Eu acho que aqui é legal a gente segregar em duas partes primeiro, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de fundos imobiliários aí que são, né, mais conhecidos. Então, a gente tem os fundos de tijolos, né, que a gente conhece como tijolos, que são os fundos de ativos reais, que são esses caras que, de fato, são prédios, são galpões, são shoppings, né? Uhum, Então, esses caras são ativos reais, que a gente chama, né? É de fato basicamente, então, é um fundo, né, que te permite investir nesse tipo de empreendimento, né? Então, é um fundo que investe em empreendimentos imobiliários. Então, você pode ver fundos, obviamente, que é muito difícil você ver esses setores se mesclarem, né, dentro de um fundo. Então, você vai ter um fundo de logística, ou um fundo direcionado para shoppings, ou um uhum. fundo só que é renda urbana, ou um fundo que é só, enfim, residencial. É muito interessante você não juntar esses caras muito por conta de que eles têm destinações muito diferentes. Então, muito possivelmente, você não vai conseguir comprar esses ativos de uma maneira que faça muito sentido para o investidor. Então, quando você tem um fundo, é legal realmente setorizar. Então, a gente tem esses caras e a gente tem os fundos imobiliários de papéis, né? Então, o que a gente está falando aí de fundos de CRIs, basicamente, né? E agora a gente entra com uma nova classe, que são os FIAGROS, que são basicamente Sim. outros fundos, né, de papéis, que agora são CRAs. Então, mas é a mesma lógica. Então, basicamente, esses fundos de papéis, eles são aqueles fundos que servem para financiar empreendimentos imobiliários. Então, basicamente, aquela dívida que um fundo faria com um bancão, por exemplo, para financiar a construção de um galpão, ou a construção de uma multipropriedade, ou a construção de um shopping mesmo, ele capta esse dinheiro através dos fundos. Então, os cotistas eles entram nesses fundos e acabam financiando esses empreendimentos imobiliários, né? Então, a gente tem esses dois tipos. Então, dentro dos fundos, né, de tijolos, basicamente o que você tem ativos que já estão maturados, né? A gente fala muito sobre isso em fundos imobiliários. Existem sim fundos imobiliários destinados para desenvolvimento, né? Que a gente é muito mais um private equity, que a gente chama, né? Mas dentro da estrutura de um fundo imobiliário, porque ele é desenvolvimento. Mas o foco do fundo imobiliário é sempre renda, né? Então, o cotista que entra dentro de um fundo imobiliário, ele está sempre buscando renda. Então, a gente sempre vai buscar ativos que estejam maturados e rodando e capazes de entregar renda, né? Então, basicamente o que você tem aqui dentro dessa estratégia são os rendimentos mensais, né? Que de fato é, é proveniente dos aluguéis que esses inquilinos desses empreendimentos pagam, né? O shopping, Uhum. obviamente, ele é uma máquina muito diferente, ele tem diferentes fontes de receita, mas para simplificar, por exemplo, né, se eu tenho uma laje na Faria Lima que a XP aluga e ela está dentro de um fundo, um fundo é dono dessa laje, a XP paga, né, o aluguel para esse fundo, e esse fundo distribui para os cotistas esse rendimento mensal, além da estratégia de ganho de capital também, que você pode vir a ter com a valorização das cotas, né? E nos CRIs a mesma coisa, só que esse rendimento ele é proveniente do fluxo de pagamento dessa dívida, né? Então você não tem um aluguel ali sendo gerado, mas você tem Uhum. um fluxo de pagamento dos CRIs que vai sendo distribuído
para o cotista, além da amortização dessa dívida também. Então, quando o fundo amortiza, ele também entrega isso para o cotista. Então, são basicamente essas duas diretrizes que a gente tem dentro dos fundos imobiliários. Tá, então acabou que assim, quando você falou, né, falou o que seria fundo imobiliário, você também acabou classificando eles para gente. E também acabou comentando pelo menos um ponto aí que eu vi de vantagem do fundo imobiliário seriam esses rendimentos mensais. E que aí a gente pode até falar, né? Uma das vantagens também é o rendimento isento. Mas você vê outras vantagens de ter investimentos em fundos imobiliários, Aline? Com certeza, eu acho que é muito difícil, assim, eu acho que o brasileiro ele tem um pouco dessa característica de ter de ter tido algum tipo de experiência com algum tipo de propriedade, Dani. alugar essa propriedade, né? O brasileiro ele tem bastante disso, é muito natural a Sim, gente conversar às vezes com alguns clientes, mas eu tenho meu apartamento, eu não queria vender para colocar no fundo imobiliário, por conta do apego realmente ao patrimônio e tá lá. Mas você investindo em fundos imobiliários, você tem a vantagem de você ter, primeiro, investir em setores onde não é fácil, você na pessoa física investir, é muito difícil uma pessoa física chegar lá com capital para comprar parte de um shopping ou parte de um galpão. Às vezes esse tipo de deal nem chega na mão de uma pessoa física, né? sim. Então fica muito ali na mão dos institucionais. Então, acho que isso é um primeiro ponto, né? Ele te possibilita investir em empreendimentos que talvez na pessoa física diretamente você não conseguiria. Segundo ponto, liquidez, com certeza, né? É muito mais fácil você vender a cota do seu fundo imobiliário do que Sim, com um certeza. apartamento de um dia para o outro, ou depende. Às vezes, obviamente, tem imóveis que são extremamente demandados e que, em tese, você fala que não existe esse problema. Mas na maioria, a liquidez ali no mercado secundário, na bolsa de valores, ele costuma ser muito, muito mais alta, né? Uhum. Você também não vai ter problemas, enfim, problemas em relação a correr atrás caso o seu imóvel fique vago. Você tem uma gestão profissional fazendo isso para você e uma gestão profissional que está olhando outras oportunidades além do que talvez você, na pessoa física, além de todas as suas obrigações enfim, e família e trabalho, talvez você não consiga dar Não conta de consigo tudo olhar. isso. Exatamente. Então você tem um gestor ali que está o dia inteiro olhando, que tem relacionamento com esse tipo de player, né? Então, que às vezes até por conta de relacionamento consiga inquilinos muito mais facilmente, né? Do que você ali na pessoa física. E então eu acho que esse também é um ponto, né? E obviamente eu acho que hoje ainda o que ganha muito é o fato desses rendimentos mensais serem ainda isentos. Eu acho que a gente ainda Isentos. bate bastante nessa tecla, muita gente pergunta, né? A gente teve a discussão de trazer, né, a tributação dos dividendos e tudo mais, mas eu acho que é legal, assim, as pessoas terem também na cabeça que o tamanho da captação né, que de fato a gente viria a ter com a tributação desses rendimentos, talvez não valeria tanto a pena é, pelo estresse, basicamente, que causaria, né? E isso a gente fala muito por conta que o mercado de fundos imobiliários, ele é o primeiro que a pessoa basicamente bate quando ela quer sair um pouco da renda fixa e ir para a renda variável, Verá. por essência, né? É mais fácil de entender, às vezes não é tão fácil às vezes é muito mais fácil você entender como funciona, obviamente, essa dinâmica de aluguel, do que ficar analisando o balanço de empresa, ir direto para Uhum. ações, por Exato. exemplo, né? Não é uma coisa não tão trivial assim. Então, eu acho que houve muito ativismo, principalmente dos YouTubers, enfim, dos formadores de opinião, e isso contou muito, né? Porque eles acabaram por levar para as pessoas que precisavam saber que esse é um mercado que tem muito para crescer, que é quase 90% de pessoa física e que ainda não está tanto nas mãos dos institucionais e até onde isso valeria a pena, né? Então, eu acho que o grande ganho aí da gente ter. Eu acho que essa discussão ela vai voltar algumas vezes. Eu acho que até as eleições a gente está a gente tá livre, mas eu acho que a gente pode vir a discutir isso futuramente, principalmente com a maturação do mercado, mas que eu acho que É. ainda leva um tempo.
Até a eleição vai ter bastante coisa aí para rolar. Vai, Não só nesse segmento, né? Bom, exatamente. mas tudo bem que você falou aí de benefícios, mas aí como que a gente consegue, né, escolher, saber escolher um fundo imobiliário, né, bem, para colocar na carteira? Ou um, dois, três fundos imobiliários para selecionar. Como que a gente faz essa escolha? Né, eu colocaria alguns pontos que são importantes, né? Assim, Uhum, se você começar a olhar fundo por fundo, obviamente, às vezes, se você não tem muito conhecimento, às vezes até do mercado imobiliário, ou enfim, até do tipo de ativo, setor, eles uhum, acabam ficando muito parecidos. Então, eu sim, costumo, eu costumo olhar muito para a gestora, né? Então, para o track record da gestora, o que que essa gestora já fez, há quanto tempo ela existe, qual que é a equipe, né, dessa gestora. Eles têm experiência, começaram agora, quem está lá entende de real estate como um todo, entende no mercado imobiliário, eu acho que a gestora é um grande ponto. E principalmente a comunicação que essa gestora tem com os cotistas, né? no mercado. Então, com o mercado. Obviamente, a qualidade dos ativos, e aí a gente chega num patamar que talvez não possa ser tão simples para a maioria das pessoas, mas a qualidade dos ativos é muito importante, né? Então, se a gente está falando de um galpão logístico, esse cara ele é um galpão AAA, ele não é, ele é um galpão A, ele é o galpão B, ele é um galpão novo, é o galpão velho, onde está localizado esse galpão, Uhum. né? Então, eu acho que isso é imprescindível. E, obviamente, também a qualidade dos locatários que estão dentro desses empreendimentos. São Ah, eles sim. que vão garantir que eu vou receber meus rendimentos mensais Exato. ali todo certinho. Então, é maravilhoso eu ter um galpão que está alocado para via varejo, para C&A, enfim, para grandes empresas, que eu sei que tem uma qualidade de crédito bem interessante. Quando eu estou olhando para shopping, tem que dar uma olhada na vacância. É muito difícil medir a qualidade de crédito dentro de um shopping, é muito É. lojista. Obviamente que você tem ali dentro do shopping, né, diferentes tipos de lojas, né, Uhum. e tem as mega lojas, as âncoras. Geralmente esses caras são uma Centauro da vida, uma C&A da vida, uma Riachuelo da vida, mas aquelas lojas menorzinhas, que são as satélites, Uhum. é muito difícil você ficar medindo a qualidade de crédito, né? E a rotação desse shopping. Então, basicamente, quando você olha para a vacância, quando você olha para a estrutura do shopping em si, se é um shopping que está rodando bem, se é um shopping que é bem cuidado, que tem fluxo, que tem, né? Então, acho que tudo isso A vale, né? localização A também, né, localização conta. também conta, porque você tem a concorrência, né? Então você tem que olhar para a concorrência, né? Os shoppings no Brasil eles foram formados muito dentro dos grandes centros, então isso é muito diferente dos Estados Unidos, né? Muita gente acaba comparando o mercado É, imobiliário Brasil e Estados Unidos, mas não tem muita essa noção de que nos Estados Unidos os shoppings eles são afastados, né? Então eles foram construídos com outro tipo de foco. Hoje, os shoppings aqui no Brasil, se a gente faz pesquisa de mercado e tudo mais, hoje a gente vê que mais de 50% quer serviço dentro de shopping, não quer mais comprar, né? Então, a exato. pessoa vai para comer, ou ela tem até cartório hoje em dia dentro de shopping. Então, a pessoa se tornou um lugar onde a pessoa resolve muitas coisas num só lugar. Então, a localização, obviamente, é muito importante também. O quanto esse cara vende, né? Então, tem uma siglazinha que chama NOI, nada mais do que é o faturamento do shopping. E isso varia muito de acordo com o tamanho, a macro-região que ele está e a micro-região também. Então, a gente pode ver que, por exemplo, a receita ela varia muito em shoppings que são destinados ao público C e D, porque são os primeiros que sentem no momento de crise. Hum, Um shopping não, você não geralmente essas pessoas não mudam o padrão de consumo. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, a qualidade, assim, no geral, dos ativos, né? E olhando um pouquinho para fundos de CRI, eu olharia muito para as garantias dessas operações. Eu não ah, olharia muito para prazo, nem para taxa. Óbvio que a taxa ela importa muito. Hoje, se ela tá, se ele, é um CDI mais ou um IPCA mais, uhum, ela é importante, obviamente, porque ela segue de bate pronto, né? Os novos anúncios aí de taxa de IPCA.
Mas eu olharia muito mais para as garantias que essas Garantia. operações têm. Porque o grande problema de um fundo de CRI, qual que seria o maior problema? É dar default. Alguém deixar de pagar essa Sim. dívida e o cotista ter que arcar, aportar para poder arcar com essa dívida além, né? Então, acho que de fato, qual que é a garantia que está por trás? É uma garantia forte, é uma garantia real? Hoje nos CRIs a gente tem essas estruturas muito bem amarradas. Nos CRAs, ainda, que não são os FIAGROS, ainda essa parte principalmente garantias, ela precisa ainda maturar mais, até pela própria essência do negócio, né? Então, são Uhum. negócios muito familiares. Os negócios antigamente, até com os bancões, a gente ouve, né, muitos gestores falarem que as coisas eram feitas de boca a boca. Então eu me atentaria muito mais a essa parte de fato porque eu sei que o fundo ele vai me entregar. O Uhum. ponto eu tenho algo que me garante isso mesmo, até o, né, a longo prazo, né? Lembrando que o fundo imobiliário ele é um investimento sim de renda variável e também de longo prazo, né? Então eu acho que são esses pontos que eu me agarraria primeiramente, assim. É muito mais para aquele investidor que está buscando rendimentos mensais e não está muito preocupado com todas aquelas oscilações de cota, né? Porque também se você ficar preocupado com aquelas oscilações, não Exato. tem como. Bom, Exato. e Infelizmente, em fundos imobiliários, ou felizmente, eu não sei, a gente tem muita assimetria por conta de ser um mercado majoritariamente varejo, né? sim, Então, o varejo é natural, isso em todos os mercados, seja de fundo imobiliário, seja você vai olhar para a COI, para ação, qualquer coisa, é difícil para o varejo assimilar a assimetria tão rápido. E aí as distorções pois elas é. acabam acontecendo. É bom também nessas distorções dar oportunidades de compra, né? Como, por Exatamente. exemplo, em 2020 teve bastante fundo aí que foi, né, teve quedas bem expressivas e foram ótimas entradas, né, considerando o valor patrimonial. Exatamente. Isso aí. Bom, já que a gente assim acabou que do ano passado para cá a gente começou uma escalada de taxa de juros e aí a gente sabe que isso afeta, né, fundo imobiliário. No caso, uma queda de juros é positivo e uma alta de juros normalmente é negativo, mas não necessariamente é negativo para todos os fundos, né? A gente também não pode generalizar. Mas Exato. você ainda acredita que esse ano vale a pena a gente entrar, né, em fundos? E se sim, quais as classes que você acredita que possa estar valendo a pena se posicionar para esse ano? Legal. Eu acho que isso é um pouco pessoal também, né? Acho que vai muito uma pessoa que gosta muito de fundo imobiliário. Eu sempre gostei muito. Acho que é uma classe que eu amo de paixão, assim, sempre gostei. E eu acho que é importante falar também que a gente vive ciclos imobiliários, né? E o ciclo imobiliário, ele é longuíssimo. Então, ele vai de 7 a 10 anos, né? Então, Uhum, é importante o investidor que está dentro de um fundo imobiliário entenda que o ciclo imobiliário ele é longo e ele vai surfar N fases, ele vai surfar fases positivas e fases negativas, né? E por isso que é importante a gente sempre comparar o desempenho dos fundos imobiliários com a taxa de juros longa e nunca a Selic, porque a Selic é uma taxa curta, né? Então, sim, e a gente tem que estar sempre olhando para a taxa de juros longa, né? Então, porque a gente está comparando, de fato, aí sim, um ativo de longo prazo, olhando para o longo prazo também da taxa de juros. E eu acho que vale muito a pena por dois motivos. Aliás, acho que três motivos. Primeiro, porque eu não considero ele um tipo de ativo que tem um incremento de risco muito alto a qualquer outro tipo de investimento. Então, por exemplo, se você olha os fundos que investem em alguns ativos de renda fixa ou alguns índices de renda fixa, se você olhar ele ao longo do tempo, ao longo do tempo estou falando de 15 a 20 anos, tá? tá, Ele tem uma volatilidade maior do que o IFIX, né? Então, para quem não sabe, o IFIX como o IBOV tem a carteira teórica de ações, o IFIX o tem fixo tem a também dele. os fundos imobiliários também. Tem lá as métricas para fazer parte do IFIX, mas é como se fosse a mesma coisa, uma carteira teórica que mede o desempenho, né, do mercado de fundos imobiliários. Esses ativos de renda fixa, eles costumam ter uma volatilidade maior do que o IFIX ao longo do tempo. Então, eu não considero que o fundo imobiliário ele é um incremento de risco
alto, né? Então, eu acho Uhum. que quem tem renda fixa, por exemplo, seria um ponto ideal você também ter uma carteira de fundos imobiliários. E a gente entra também na parte da diversificação, de não colocar todos os Claro. ovos na mesma cesta. Eu sei que quando a gente está falando de renda variável e preço de tela, né, a gente se assusta muito. E isso é o que acontece, às vezes, a fazer essa debandada e essa migração, às vezes, até de capital que a gente viu acontecendo, né, nos últimos meses e no último ano. Aconteceu muito forte isso, né? Então, o medo, obviamente, que a pandemia trouxe de a gente conseguir retomar, né, a nossa vida normal, os empreendimentos, a vida normal, acabou fazendo com que isso e o aumento da taxa de juros acabou fazendo que o cara falasse, não vou deixar meu dinheiro aqui, eu tenho um custo de oportunidade melhor na renda fixa, eu vou entrar na renda fixa. Mas eu acho que quem pode investir em ambos ativos vale muito a pena, porque dentro do fundo imobiliário você vai poder surfar outros ciclos econômicos durante esse tempo, né? Então a gente já viveu, é importante lembrar que a gente já viveu momentos dessa forma, a gente já viu isso acontecer e é meio que cíclico, né? A gente já entende o que vai acontecer. E se eu fosse apostar em algum setor para esse ano, eu apostaria principalmente nos shoppings. Eu acho Uhum. que eles estão muito descontados, né? Então, acho que os preços de tela hoje não refletem o que já é realidade, né? Então, a gente tem os shoppings aí entregando um volume de vendas pré-pandemia. Obviamente que a gente ainda tem algumas restrições em relação à alimentação, a alguns tipos de eventos que a gente chama aqui de mall e mídia dentro do shopping, que é uma fonte de receita também para o shopping. Uhum. A gente tem esse tipo de restrição, mas a gente já vê o shopping já em um nível atual que já é pré-pandemia. Os shoppings já estão entregando o que entregavam antes. Shoppings estão lotados, as pessoas Já estão tá com comprando. volume anterior do que a gente. Exatamente. A gente brinca que o brasileiro ele passa fome, mas não deixa de comprar. Então é muito cultural nosso aqui, né? Então eu posso falar que quando eu trabalhava na HSI, a gente tinha um shopping no Acre. Era o único shopping do estado, né? Então, assim, aqui, e muita gente fala, putz, um shopping em Rio Branco, não sei se faz sentido, Não não vai vai dar dar aluguel certo. nenhum. O shopping é uma máquina, né? As pessoas vão pro. É uma máquina, as pessoas vão por lazer mesmo. Então, eu apostaria muito ainda. Eu acho que a gente, obviamente, passando essas ondas e essas variantes, e a gente ou sanando essa doença ou aprendendo a conviver com ela, que eu acho que É, vai ser o caminho, né? Eu acho que a pandemia ela vai virar endemia de qualquer forma. Aprendendo a conviver com isso, as pessoas voltando a, né, a estar de fato seguro para ir para o shopping. Eu acho que, como já estão, acho que eu tenho frequentado, não frequento muito, mas já fui, obviamente, uhum, depois. E o fluxo ele é enorme, então eu acho que isso não vai se perder. Eu não acho que o e-commerce ele venha um como um substituto. substituto. Eu acho que ele vem como complementar para complementar, né, de fato a dinâmica do shopping. Eu realmente não acho que um vai dragar o outro. Eu acho que tudo bem, legal, a gente tem a cultura também de comprar online, mas as pessoas não deixam de ir ao shopping, De muito por serviços também e atrás de serviços. Então, eu apostaria muito, né, em shoppings e os fundos de uhum, papéis, obviamente, que os CRIs. aí os CRIs, eu acho que eu acho que são o nosso motor percursor aí, e junto com os fiagros. Eu imagino que o agro hoje ele tem um potencial, se não maior do que os fundos imobiliários, ele tem capacidade para chegar no tamanho que os fundos imobiliários estão, se não mais, né? Então, eu acho que é um mercado que ele é pouco acessado pelo mercado de capitais ainda. O financiamento desses projetos da agroindústria ficavam muito nas mãos dos bancões mesmo, e é Sim. muito legal que as gestoras estão trazendo e olhando mais para isso, né? E a Faria Lima realmente se misturando aí com as fazendas, enfim, e o gestor indo lá bater a bota mesmo, sujar a bota de terra, conhecer o produtor. Eu acho que isso é muito, muito interessante, então acho que eu apostaria nessas classes. Então, obviamente que eu estou olhando muito para o futuro, a gente não sabe quando o mercado vai reagir, né? A gente já está tendo uma Claro. reagida melhor do IFIX,
mas são setores que eu aposto muito. Eu gosto também muito do setor de logística, mas ele foi aí o vencedor, eu acho que ele se provou durante a pandemia, acho que ele Ah, foi o conseguiu, que. né? O desempenho dele em relação aos outros foi bem melhor. Exatamente. Eu gosto muito também, que eu acho que é uma coisa que a gente não vai parar de ter demanda. Acho que galpão, tanto o galpão para estocagem, como para logística last mile, que é o que a gente fala que é aquele último ponto, né, da entrega até chegar na sua casa. Uhum. Então, a gente não tinha muitos galpões no Brasil com essa característica. Hoje a gente já vê galpões sendo construídos para essa finalidade. Então, eu gosto muito do setor de galpões. Acho que tem alguns aí que ainda estão descontados, não todos, mas acho que se fosse para aproveitar oportunidades mesmo, daquela coisa de comprar barato e vender bem depois, eu arriscaria com certeza mais no shopping do que no galpão. Ah. Bom, Aline, gostaria de agradecer muito sua participação, acho que foi super esclarecedor. Eu que Vou deixar agradeço. gravado, né, no meu feed, mas muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você e que quando quiser pode convidar e a gente está super à disposição aqui. Ah, pode deixar que eu vou te convidar sim. Obrigada. Show. Obrigada a você. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.